Oh, aleluia, louvado seja Deus. Nessa noite, meus amados, vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós vamos iniciar esse culto com oração, já agradecendo o Senhor que nos deu vida nesse dia. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente, nos fortalecendo nesse culto, para nós trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor. O culto é serviço. Nós estamos aqui para servir o Senhor com nossos louvores, né? A nossa adoração ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Oh, querido Jesus, Deus, oh Senhor, nesse momento Senhor amado, de gratidão a Ti. Nós queremos, Pai, render graças a Ti, Pai. Meu Deus, nos dá um culto abençoado, cada dia mais, ó Pai. Nessa noite, queremos vitória, queremos virtude, queremos o Teu poder. Ó Pai, vem abençoar, Pai, a nossa voz. Vem abençoar, Senhor, cada vida que pegar nesse microfone, dando, Senhor, a unção, dando, meu Senhor, a palavra, no abrir, no fechar da boca. Ó Pai de eterna glória, a Tua palavra nos afirma. Ó Senhor, que sem Ti não podemos fazer nada, meu Pai. Por isso eu peço a Tua presença. Por isso eu peço, Pai, a Tua força. Por isso eu peço, Senhor, a Tua voz em nós, que o Espírito Santo fale poderosamente as vidas. Ó Senhor, cada um que vai ouvir esse culto, Senhor, cada um, Pai. Ó Senhor amado, que seja edificado. Aleluia, que seja transformado pelo Teu grande poder. Aleluia, misericórdia, brilha para sempre. Oh, louvado seja Deus. Tanto faz, tem as outras lá. Toda honra e toda glória e todo louvor seja ao Senhor que é digno. Oh, aleluia. Glória a Deus. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor. Quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder e batiza cada com vento veemente. O poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá no céu. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder e batiza cada um. Outras línguas se falarão, como Cristo conceder. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder e batiza o poder foi prometido para os servos do Senhor. É para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder. Senhor, manda já o Teu poder e batiza cada um. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, manda já o Teu poder. Glória a Deus. Esse é o nosso pedido. Glória a Deus, porque não temos nada se do céu não vier. Aleluia. Os irmãos querem pedir um louvor?
4. Aleluia. Glória a Deus. Nos fortalece, Senhor, através desse louvor de adoração. Oh, glória. Adorai o Rei do universo, terra e céus, cantai o seu louvor. O ser grande mas submerso, louve ao dominador. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Adorai, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Nós amigos, já vitoriosos, graças divinas. Aleluia. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Sol, lua, cores estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós seres, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. As vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes veraz louvor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Aleluia! Glória a Deus. Estamos muito alegres porque o Senhor tem nos ajudado a chegar até aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. Estamos vivos, estamos alegres, né? Aleluia. Nós estamos nessa terra por um propósito, né? Aleluia. Quantos já foram, né? E nós estamos aqui, firmes e fortes na presença do Senhor.
É porque o Senhor tem grandes coisas para nós fazermos nessa terra, né? Aleluia. Então vamos agradecendo a Ele todo dia, todos os momentos da nossa vida, por ter chegado até aqui, né, Senhor? Louvado seja Deus. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Ele é muito maravilhoso em nossas vidas. Vamos cantar o número 24. Esse hino nós consideramos ele o hino oficial da nossa igreja. É o número 24 que fala do poder pentecostal. Louvado seja Deus. Nós cremos no poder pentecostal. Glórias a Deus. Meus irmãos, louvem conosco. Aleluia. Assim é maravilhoso. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher e os corações com muito poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, vem nos renovar, ó, vem, se vem, ó, chama divinal. Deus servos batizar, em cada veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com servos de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor que os encheu, servidor. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, vem nos renovar, ó, vem, se vem, ó, chama divinal. Meus servos batizar. Glória. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, se vem, ó, chama divinal. Meus servos batizar. E quem deseja receber esta água salgada, e é prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, se vem, ó, chama divinal. Meus servos batizar. Aleluia. O Senhor, Ele deseja batizar com o Espírito Santo os santos do Senhor que buscarem a sua presença, né? Glória a Deus. Deus é muito grande, muito maravilhoso em nossas vidas. Ele tem feito maravilha em nossa vida. Glória a Deus. Nós queremos sempre agradecê-lo por toda a bondade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Número 28. Cantemos ao Senhor para a glória dele. Aleluia. Deus vai te guiar. Ele tem guiado nós. Todo momento da nossa vida. Falando conosco. Todo instante, né? Glória a Deus. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nem
ambiente. Sempre que a fumaça chega, ela vem dali de fora, e ela me engasga um pouquinho, mas não vou parar não. Nós vamos continuar cantando, Senhor, né? Louvado seja você. É assim, nesse bairro, né? Aleluia, irmão, sabe, eu já tive pneumonia aguda. E foi na época de muita fumaça deste lugar. Mas nós não vamos embora daqui, nós vamos continuar a igreja. Para a glória do Senhor, muita batalha, né? Glória a Deus, vamos cantar mais um. Só mais esse, 34. Aleluia. Oh, aleluia, restaura a minha voz, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. 34. Aleluia, Jesus. Milhares e milhares em refulgente luz, eis os guerreiros santos, milícia de Jesus, completa-se, completa, sua luta aqui, com Cristo seu Senhor e Rei, vou descansar aqui. Doces sinfonias, enche a terra e o céu, ecoos de aleluia, rompem além do véu. É que chegou o dia triunfal, e Cristo reinará, enfim, em glória digna. Então não há mais choro, nem há mais tentação, as dores, as tristezas, pra sempre fugirão, e os reunidos todos verão seu Salvador, e transformado todos serão como o Senhor. Então não há mais choro, nem há mais tentação, as dores, as tristezas, pra sempre fugirão, e os reunidos todos verão seu Salvador, e transformado todos serão como o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar nessa fé, louvando e agradecendo o Senhor. Sei que os irmãos vão louvar. Eu sei que nós temos a palavra do Senhor. Aleluia. E é assim que é o cristão. Aleluia. O cristão é perseverante. O cristão, ele acredita no poder do Senhor e ele continua a sua jornada sem olhar para os obstáculos. Aleluia. Porque o que nós vemos não é fé, né, irmãos? Aleluia. Nós temos que crer e perseverar e já sentindo, né, o que nós queremos, sabendo o que vai acontecer. Isso é fé. Louvado seja Deus. Veja pela fé as maravilhas que o Senhor tem na sua vida e na minha vida. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Toda honra e toda glória para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor que é o Rei. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda Saúde glória a todos é no pra Pai do Jesus. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelo privilégio, né? De podermos estar mais uma vez adorando e exaltando o nome do Senhor. Vamos ler uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que fala sobre a cura de um coxo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a cura de um coxo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual colocavam diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse:
olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade em que lemos a sua preciosa palavra, né? Oremos uns pelos aleluia, outros. Senhor, muito obrigado. Oremos pelos irmãos Toda ali glória. em Areia Branca, juntamente com a nossa missionária em exercício, a missionária Jaqueline. Aleluia, E Jesus, eu sou tua serva. também pelos nossos irmãos ali em Fortaleza, juntamente com o nosso pastor Francisco Santana e o evangelista José Costa, né, que estão na frente daquele trabalho ali, lutando na peleja pela obra do Senhor. E aos demais irmãos que têm ajudado, como Luciano, que também é obreiro da casa do Senhor, que tem ajudado na maneira que pode aos irmãos a adorarem o Senhor naquela região, e outros demais que têm se aproximado, né, para ajudar. Aos irmãos, alguns ali no PECEM, ainda hoje tive contato com alguém de lá, que também estão intercedendo para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que possamos trabalhar de forma que venhamos edificar aquele trabalho naquele lugar, né? Nós pedimos oração, mas estamos aqui de pé, né? O Senhor está trabalhando em nossas vidas e as coisas vão acontecendo. Oremos uns pelos outros e todos os demais que precisam de oração. Em especial, oremos em gratidão pela palavra que nos tem sido apresentada nesse momento. Oremos. Soberano e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, na beleza da tua santidade, te adoramos mais uma vez pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que tem sido apresentada às nossas vidas neste momento, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, pela oportunidade de estar reunidos para te adorar e te exaltar. Te apresentamos cada um dos irmãos, Senhor, que estão em obra missionária, Senhor, que estão no campo missionário. Que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar de forma especial na vida de cada um, para que o Senhor venha, ó Deus, cumprir todas as promessas, Senhor, que tem para com cada um nesta terra. Pai, nós te pedimos, continua nos dando da tua graça, Senhor, nos aperfeiçoando na tua santa presença, nos direcionando para que possamos, meu Pai, entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para com nossas vidas, Senhor. Nos abençoa de forma especial, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, dando assim oportunidade aos irmãos para se expressarem conforme Deus tem tocado na vida de cada um, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir já o irmão Leomas, amém? Nos trazendo o que o Senhor lhe propôs esta noite. Depois ouviremos a irmã Cleissa também, amém? Nós estamos para trabalhar para ti, Senhor. Nosso serviço em gratidão.
Toda glória para Jesus. Aleluia. Vai falando no nosso coração com a tua palavra nesse louvor, Pai. Vai falando no nosso coração, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A graça do Senhor é a nossa força, Pai. A graça do Senhor. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Que só Ele é digno de toda a honra e toda a Aleluia. Glória, E o Juliano não dá para fechar. glória, glória. Santo é Jesus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor continue mandando as chuvas de graça sobre as nossas vidas. Aleluia. Agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória para ti, Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, abençoe tua Glória serva, a Deus. Jesus, dás a força que ela Eu precisa. vou deixar uma passagem para a meditação da de igreja. alegria. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Oh, aleluia. O Graças a cego Deus. Bartimeu curado. Glória, aleluia, Jesus. Dá E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre,
que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Que nós possamos, né, irmãos, ter a fé Glória a igual a Deus. desse cego. Glória Né? a Deus. Que possamos clamar ao Senhor aquilo que estamos necessitando, Glória a Deus, aquilo que aleluia. estamos precisando. Preciso Muitas disso. vezes nós estamos precisando de água e pedimos a um, pedimos a outro e ninguém resolve o nosso problema. Mas o Senhor, né, Glória a o Senhor Deus. Jesus, Ele pode resolver os Glória a nossos Deus, problemas, Ele é bom, quaisquer que sejam eles. Glória a Deus. Então, quando a gente vem a clamar por alguém, que seja primeiro por Jesus, né? Aleluia. E que através dele, Ele use alguém, glória a Deus, para nos ajudar. Louvado seja Deus. Que fique essa passagem como meditação para a igreja, aleluia. Eu irei louvar o hino de 476 da harpa cristã. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Oh, aleluia. graças a Deus. Aleluia. Enquanto para Jericó, o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tens compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus, aleluia. Hino de número 491, Glória, aleluia. glória, glória, glória. Nesse poder. O teu pecado tu queres deixar, do sangue a poder, sim a poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. A poder sim, força
Confio, Senhor, no teu poder, no teu sangue, que nos livra, que nos liberta, meu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Confio, Senhor. Oh, glória a Deus. Também cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Oh, glória ao Aleluia. Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje, nesse domingo, para celebrar, glória a Deus, ao Senhor, agradecer a Ele por tantas bênçãos que Ele tem nos concedido, pela saúde, pela vida. Aleluia. Nós temos motivo de sobra, aleluia, para agradecer ao Senhor e principalmente pela nossa salvação, né? Que o Senhor nos resgatou, nos trouxe, aleluia, para adorar e exaltar o seu santo nome. Vou deixar um versículo para a meditação da igreja, no livro de Isaías, capítulo 49. Glória a Deus, aleluia. Isaías, capítulo 49. E o verso 15. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a partir do 14. Isaías 49, 14. Louvado seja o nome do Senhor. E o 15. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que palavra grandiosa, nessa palavra nós podemos tentar entender, porque é inexplicável o tamanho, a grandiosidade, né, do amor de Deus por cada um de nós, do amor de Deus pelo ser humano, né? Aqui o profeta Isaías faz uma comparação, glória a Deus, e hoje, lembrando, né, que nós comemoramos o Dia das Mães, né? Louvado seja o nome do Senhor. E para o mundo, esse já é o maior amor. As pessoas dizem que não tem amor maior do que o amor de mãe. E é realmente um amor grandioso. A mãe, né? A mãe que é mãe mesmo, a verdadeira mãe, louvado seja o nome do Senhor, ela se preocupa acima de tudo com a sua cria, com o filho do seu ventre. Mas a palavra de Deus, muitas vezes a mãe abdica, né, de muitas coisas, louvado seja o nome do Senhor, para se dedicar ao filho, para se dedicar, esquece até de si mesma em algumas ocasiões. Mas a palavra de Deus diz que o amor de Deus por nós é maior. Glória a Deus. E aí nós vemos a infinidade desse amor, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz: pode uma mulher se esquecer? É muito difícil uma mãe se esquecer do filho do ventre. Mas se acontecer, eu não me esqueço de você. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa grandiosa, né? Nós sabemos que tem um Deus que nos ama incondicionalmente. Louvado seja o nome do Senhor. E a maior prova desse amor é Jesus ter ido à cruz por nós, por cada um de nós, quando nós ainda não éramos merecedores. Mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor deu a sua vida em resgate de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todas as vezes que você pensar que está sozinho, como disse aqui o verso 14, já me desamparou o Senhor, pode ter certeza, o Senhor jamais se esquece de nós. O Senhor, Ele nos vê a todo momento, o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos ampara, Ele nos socorre em todas as situações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você aí que ainda não tem certeza do quanto você é amado ou quanto você é amada, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que olhos humanos não te vejam, te desprezem, mas você tem um Deus que olha por você, que deu a vida por você, que se preocupa com você. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Ele espera de você, aleluia, é que você se volte para Ele, é que você entenda
Louvado seja o nome do Senhor. O propósito para o qual você foi criado, você foi criada. Você foi criado para adorar a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo essa passagem para a meditação de toda a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele te conhece muito bem, conhece seus segredos, seus temores, sabe o que se passa com você, conhece a sua angústia, as suas dores. Ele sabe do seu dia a dia, te guarda e você não quer entender. Você nem diz ao menos obrigado, mas sabe, ele se importa com você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor e o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor e o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Quantas vezes ele te livrou e você pensou ser um acaso, uma coincidência e nem ligou, desapercebeu, fez pouco caso. Seu amor é grande por você, suas mãos estão bem estendidas, quer te dar amor, te dar perdão. Entregue agora a ele a sua vida. Ele chora quando você chora, sente a sua dor e seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor e seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Glória a Deus. Quantas vezes ele te livrou e você pensou ser um acaso, uma coincidência e nem ligou, desapercebeu, fez pouco caso. Seu amor é grande por você, suas mãos estão bem estendidas, quer te dar amor, te dar perdão. Entregue agora a ele a sua vida. Ele chora quando você chora, sente a sua dor e seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor e seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Oh glória, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Seja o nome Senhor. do Senhor, que é digno de glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 545, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é o Senhor, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu em vida.
Jesus que é vivo está. Glória a Deus, Ele vive, Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar mais um louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o 28 da harpa cristã. Glória a Deus. Ele é Deus. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas seguem do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Glória de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Que maravilha, né, meus amados? Mais uma vez, na presença do Rei. Louvado seja o Senhor. Eu fico ali sentada, maravilhada com os louvores, irmãos cantando. A palavra do Senhor também, que o Senhor não se esquece de nós, né? Ainda que a nossa mãe nos esqueça, que é impossível, né? A mãe é amor também. Nesse dia de hoje, né? Já quero falar sobre isso. Mãe é amor, mãe é proteção, mãe é tudo de bom, né? Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele não esquece, né, de nenhum de nós. Ele tem amor, grande amor por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, meus amados, eu quero aqui trazer, eu sempre gosto de falar as experiências que o Espírito Santo tem me dado ao longo da minha vida com o Senhor. E eu fico ali, Senhor, eu falo esse testemunho, eu falo aquele, mas essa semana, meus amados, essa semana, eu não sei quem viu o nosso grupo da Igreja Pentecostal, eu coloquei um vídeo, eu não sei se os irmãos viram, de um rapaz que ele teve um sonho sobre a vinda de Jesus. Eu amo, né? Amo visões, amo revelações do Senhor, porque eu tenho tido muitas experiências com o Senhor sobre isso. E eu ouvi daquele jovem chorando, né? Eu coloquei no grupo, aquele jovem chorando, falando do que o Senhor mostrou a ele. Olha, meus amados, pode crer que o Senhor está alertando a sua igreja, através de sonhos, através de visões, através, principalmente a palavra santa sendo pregada o tempo todo, né? Hoje tem esse recurso que é a internet, então ninguém vai poder dizer que é inocente. Vai chegar a hora da vida do Senhor buscar a sua igreja e ninguém vai ser tido por inocente, porque a palavra ela está sendo pregada, né? Então aquele jovem chorando, ele disse que ele ouvia som de trombetas do Senhor. Ele ouvia e ali ele via que ele sumia ali, ele conseguia sair voando ao encontro do Senhor ali. Ele disse que ele chorava
ele chorava porque ele ouvia, enquanto ele estava indo ao encontro do Senhor, enquanto ele estava indo, né, para os braços do Senhor, para aquela luz forte que chamava ele, que a luz é Jesus, ele viu uma grande luz, e aquela luz chamava ele, atraía ele para aquela luz. Ele disse que ao mesmo tempo ele ficava chorando por ouvir. Ele ouvia pessoas com ranger de dentes. Ele ouvia pessoas gritando: Senhor, me dá mais uma chance. Ele ouvia pessoas ali desesperadas, pessoas certamente desviadas do caminho do Senhor, né? Naquela visão elas não subiam e elas ficavam desesperadas ali pedindo: Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, tenha misericórdia, me dá mais uma chance. Mas o Senhor ali alertando, meus amados, que no dia do arrebatamento os que não estão firmes com o Senhor vão ficar. Eles não vão poder subir, né? Louvado seja Deus. Não vão ao encontro dessa luz que é Jesus, ao encontro do Senhor na nuvem, como está escrito lá no livro de Tessalonicenses. Quem quiser examinar, está escrito essa palavra lá no livro de Tessalonicenses. Não me falha, eu não estou lembrando aqui o versículo, mas capítulo 4, verso 15, não me falha agora, não sei se é primeiro ou segundo, os irmãos acompanham aí. Mas eu quero nessa noite compartilhar também, meus amados, uma visão semelhante a essa que o Senhor deu para esse jovem, só que essa visão do jovem foi recente. Foi agora, segundo ele, né? Ele estava orando, ele estava ali adorando o Senhor, e o Senhor mostrou para ele. E quando eu ouvia essa visão, eu me lembrei que o Senhor me deu uma visão semelhante. Louvado seja Deus. Eu estava, na época, grávida dessa minha filha do meio, da Cleice. Eu estava grávida. E eu não lembro quantos meses, eu acho que eu estava com 5 meses de grávida, eu acho. Antes de eu viajar para o Piauí, que eu fui para lá, e eu estava orando bastante, irmãos. Olha que quando a gente começa a orar, o Senhor começa a falar, né? Quando a gente começa a negligenciar também não é bom, né? Louvado seja Deus. E ali eu orava bastante ao Senhor, porque eu estava sozinha em casa, meu esposo havia viajado. E ali eu orando por ele, orando por nós ali, pela nossa vida. Louvado seja Deus. E uma certa noite, meus amados, o Senhor me deu uma visão. Aleluia. E eu, como eu costumo dizer, talvez alguns não creiam, talvez alguns não acreditem, mas o que o Senhor mostrou. Louvado seja Deus. E sempre é um alerta para aqueles que estão infiéis, para aqueles que estão muitas vezes negligentes, para aqueles que estão sem propósito muitas vezes, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados, foi dessa maneira a visão, como da maneira que o jovem contou. Eu estava em casa, na casa ali onde hoje mora minha mãe, ali em Fortaleza. Na época a casa era minha e ela tinha ali um portão. Eu não lembro o jeito que era, nem sei se realmente a casa era minha. Eu sei que foi nesse ano de 96 essa visão. E ali, meus amados, eu via algo muito forte acontecendo nos céus. Eu imaginava algo ali, clarão, sempre esse clarão, né? E ali, rapidamente, o meu irmão Francisco Freitas, que hoje já dorme no Senhor, meu irmão, rapidamente o meu irmão passava por aquele portão, sem precisar abrir o portão. O portão tinha grade, tinha umas partes fechadas, e rapidamente ele passava por aquele portão. Eu via ele subindo ao encontro, como se fosse exatamente direto para o céu. E ali, quando ele passava, eu ficava assim admirada, me preocupando comigo. Eu dizia, eu ficava assim olhando para mim naquele momento, né? Porque ele passava e ia direto. E eu imaginava, e eu, né? Louvado seja Deus, precisamos estar no ponto. Precisamos estar fiéis com o Senhor, porque irmão não quer poder agarrar ninguém. O meu irmão passava e eu ficava olhando assim. Assim vai ser no dia do arrebatamento. Vai subir aquele que tiver fiel e aquele que tiver frio na fé, aquele que tiver negado, apostatado da fé, aquele que tiver, meus amados, rejeitado o chamado do Senhor, ele vai ficar. Louvado seja Deus, né? Então Deus mostrava ali o meu irmão passando rapidamente, sumindo ali. E ali eu ficava preocupada comigo. Só que naquele momento Deus queria dar um alerta para um irmão. Louvado seja Deus. Era um senhor que eu conhecia ali em Messejana. Quem ouvir essa mensagem vai saber quem é. O irmão Dedé, na época, o marido da irmã Irene, se não me falha a memória, a esposa dele, Irene. E o irmão Dedé, ele aparecia na minha visão, na visão que o Senhor me dava. O irmão Dedé aparecia e eu entendi que ali era um recado para ele. E na hora que ele aparecia, ele lamentava, porque naquele momento ele não ia subir. Naquele momento ele ficava assim a lamentar, né? E ali eu observei toda aquela visão. E quando foi no dia seguinte, meus amados, eu fui conversar com ele. Eu disse, olha, meu amado, a visão foi assim, né? Eu vi que o meu irmão estava bem, tão bem que ele passava direto, não precisava abrir o portão. Ele passava certamente em espírito, né? Ele sumia, ele começava a subir. E eu ficava observando aquela cena do irmão Dedé. O irmão Dedé ficava a lamentar, de certa forma. E ali eu cheguei para ele e contei. Chamei ele no dia seguinte, irmão, Deus tem um mistério comigo, para a glória do Senhor. Isso no ano de 96, como eu estou falando aqui.
E o Senhor me mostra sonhos, Ele me mostra sonhos futuros. E eu sei que isso é um alerta para mim e um alerta para o Senhor também. Aí eu conversei com ele e ele foi e disse assim para mim. Ele disse, irmã Luizinha, o pessoal ali me mensageia, todo me chama de irmã Luizinha. E ali ele me chamou e disse assim, irmã Luizinha, eu já estou entendendo. Eu já estou entendendo, porque eu sempre fui uma pessoa de frente de evangelismo. Ele falando, né? Eu sempre fui uma pessoa ativa na obra do Senhor. Eu sempre fui um homem assim, dedicado mesmo na obra do Senhor, né? E agora resolvi colocar um comérciozinho e de repente fiquei ali quietinho naquele comércio e já não faço mais o que eu fazia para o Senhor. Me acomodei com aquele comércio que eu coloquei. E ele disse assim, o Senhor está me alertando e eu vou me preocupar com isso. E ali ele lutou para voltar ativa, né? Porque ele entendeu que o Senhor estava dizendo para ele, se você continuar desapercebido, se você continuar só nas coisas materiais, você vai ficar. E ali eu louvei a Deus porque ele recebeu aquela visão, ele recebeu aquela mensagem. Isso já está com algum tempo, né? Foi em 96, né? E eu não sei como ele está hoje, nem sei, nunca mais encontrei, mas nessa época Deus me deu esse alerta para ele, não só para ele, mas para mim também naquela época, para mim me posicionar, para mim trabalhar para o Senhor, porque irmão, não vai ter essa história, tem um parente crente, vai, tem a mãe crente orando, vai, meu pai está orando, vai, não, você tem que fazer a sua parte, a Bíblia diz que cada um vai fazer a sua parte diante do Senhor. Então eu louvo a Deus pelas visões que o Senhor tem dado a nós e tem dado a esse jovem, como eu ouvi aí na internet. Eu amei aquela mensagem que eu ouvi daquele jovem, aquele sonho que o Senhor deu para ele. Um alerta, meus amados, ainda há tempo de nós se arrependermos, de nós nos colocarmos para fazer o chamado. É muito tremendo, meus amados, você lembrar, você analisar que o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, que fez o mar, que fez a sua vida, que fez todas as coisas, o Deus que cria todo o seu alimento, o Deus que cria todas as plantas, o Deus que dá vida aos passarinhos, né? Louvado seja Deus, alimenta eles, cuida de nós. Esse Deus tão grande se importa em conversar conosco para dizer, te apruma, te ajeita, te coloca na presença do Senhor, né? Louvado seja Deus. Isso é muito tremendo. Quando eu começo a meditar na palavra do Senhor, que nós somos tão pequenininhos, somos vasos de barro, pessoas carnais, pessoas humanos, seres humanos pequenos, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, se importa conosco, meus amados. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então eu continuo sempre agradecendo ao Senhor essas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. E se o pastor deixar eu contar mais um testemunho, deixa, pastor. Eu vou contar mais um testemunho para a glória do Senhor dessa feita, falando de pessoas que Deus coloca no nosso caminho, gente, que é um anjo de Deus para nós. Deus coloca tantas pessoas no nosso caminho. Se vocês analisarem, meus irmãos, vocês vão lembrar de alguém também que Deus colocou no caminho de vocês, que foram verdadeiros anjos ali do Senhor na sua vida. Eu vou falar de uma pessoa, essa pessoa hoje está no nosso grupo, da Igreja Pentecostal, é o irmão João Otávio. Ele está sempre postando mensagens aí, vocês podem ouvir, é um grande amigo nosso. E eu quero dizer que ele foi assim, uma pessoa colocada no meu caminho, assim como um anjo de Deus para me ajudar. No ano de 2005, eu entendo que foi 2005, 2006, porque o meu irmão morreu. Eu perdi o meu irmão com 37 anos, como os irmãos sabem, foi um acidente. E ali, irmãos, Deus sabendo o que nós íamos viver ali em Messejana, a angústia, né, que a gente ia passar, a dor que nós íamos passar, e o pastor Isaldo estaria ali com a família pequena. Eu tinha a Cleicia pequena, eu tinha a Kleina com 14 anos, não era, Kleina? A Kleina tinha mais ou menos 15 anos, ela tinha 15 anos, a Kleina, a Cleicia pequena ainda, a Kelvin com 2 anos. Então a gente ia chegar ali em Messejana para abrir um trabalho, para abrir uma igreja ali do Ministério Calcaia na época, e o Senhor sabia, né, o que nós íamos passar ali, né? A gente morando bem distante da igreja, com criança pequena, tendo que carregar caixa de som, tendo que fazer muita coisa. E o que aconteceu também da dor que eu passei de perder o meu irmão. Deus colocou esse servo de Deus, meu irmão João Otávio, assim como eu entendi, um anjo do Senhor ali na minha vida. E de repente eu vi o irmão João morando conosco. E de repente ele disse, irmão, eu vou morar com vocês. Foi algo assim que eu até hoje eu digo assim, como foi isso? Porque eu nem me conhecia direito, né? Quer dizer, era um jovem, né? Na época, a família toda no PECEM. E ele disse, irmão Luiz, eu vou morar com você. E eu disse, amém, pode vir. Irmãos, e ele foi uma bênção tão grande assim na nossa vida, que o pastor Isaldo, ele ficou doente.
Durante aquele trajeto nosso ali para aquela igreja, o pastor Isaac ficou doente, passou mais ou menos assim um mês ali, sem falar, esgotamento físico. Ele ficou tão assim abatido, né, após a morte do meu irmão, e a gente trabalhando ali na obra, caminhando distante, carregando caixa de som. Ele ficou doente, passou mais de mês sem falar. E ali o culto, o irmão João era aquela força para mim. Ele carregava a Kelvin nos braços, a Kelvin tinha 2 anos. Ele caminhava com a Kelvin nos braços, ele trazia, carregava o que precisava para o culto. Ele fazia tudo ali conosco, visitando ali conosco. E uma coisa bem interessante que aconteceu, que eu tinha aprendido com 15 anos, ela precisava estudar. E o colégio era longe, né? Louvado seja Deus. Um colégio distante. E ali eu me lembro que uma vez eles foram assaltados, não foi assim? Chegou ali uma pessoa para assaltar eles, né? E ali Deus foi tão bom que o irmão João estava com ela. Ela não estava sozinha, era uma jovem de 15 anos caminhando em lugar deserto, em lugar difícil, perigoso. Mas o irmão João estava ali ao lado dela, sempre caminhando com ela, do culto para casa. E era uma bênção, né? Louvado seja Jesus. Eu entendo assim, Deus colocou ele assim para ser uma forte bênção na minha vida ali. E teve algo também que os irmãos não sabiam, né? Eu estava, como eu disse, havia perdido meu irmão, eu estava muito triste, muito abatida. E sempre à noite eu sentia tremor, eu sentia arritmia cardíaca, eu sentia problema de saúde. E sempre que eu estava na minha casa ali com aquelas dores, com aquela arritmia, com aquela agonia, eu dizia: chega, irmão João, coloca aqui as mãos e ora por mim. E ali ele, prontamente durante a noite, ali em qualquer lugar da nossa casa ali, ele orava por mim. E muito me ajudou, né, nessa enfermidade que eu passei, também dessa ansiedade, dessa tristeza profunda que eu passei com a morte do meu irmão. Então eu queria registrar isso. Faz tempo que eu estou pensando em registrar esse momento, falar desse testemunho, que o irmão João possa nesse momento se levantar mais ainda na presença do Senhor, porque ele foi um instrumento de Deus usado ali em Messejana ao nosso favor ali. Deus levantou ele poderosamente, me ajudou muito, orando por mim, caminhando ali com as minhas filhas. E sem contar uma vez, meus amados, que a Kélvia, a minha menina pequena, na época tinha 2 anos, ela faltava o fôlego, ela ficava toda roxa. E uma vez eu tinha saído de casa e o irmão João estava com a Cleide, né, em casa. E ali a Kélvia ficou roxinha, perdendo ali já o sentido, né, que ela perdia o fôlego. Ela ficava roxinha. O irmão João, quando eu cheguei, ele disse: irmã Luísa, tu nem sabe, a menina quase morreu, mas eu consegui ajudar. Eu disse: amém, que Deus colocou você no meu caminho, né? Louvado seja Deus. Então, que Deus possa, o Senhor tem colocado no seu caminho para lhe ajudar. Então, tudo para a glória do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Testemunho, né? Todos nós temos testemunhos e testemunhos durante a nossa caminhada, né? Quanto mais tempo de fé, mais testemunhos nós temos para contar. É isso? Passamos por luta e dificuldade. Você também que nos acompanha, que nos ouve, e você que vai ouvir ainda esta live, você com certeza também tem testemunhos maravilhosos na sua vida, de conquistas e vitórias que Deus tem lhe concedido, né? E quantas vezes em dificuldades Deus tem dado condição de suportar, de até sobreviver a determinadas situações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí com a missionária Jaqueline, que nos acompanha, isso? O nosso pastor Francisco Santana, ali em Fortaleza, também nos acompanha, isso também. Pastor Francisco Santana, amém? E também o nosso companheiro aqui de Aracati, o nosso pastor Iramar, que nos acompanha também, que participa conosco. Que Deus abençoe. Quem mais nos acompanha? A Socorro, minha cunhada, irmã da missionária Maria Luísa, também nos acompanha também. E alguns irmãos que nos acompanham de forma mais oculta, de forma mais indireta, né? Mas que nos vê também através das lives. Que Deus abençoe, que Deus venha conceder graça, né? E já dizendo ao pastor Iramar que sexta-feira, né? Sexta-feira está confirmado aí na congregação
a presença da missionária Kleina para trazer a palavra conforme foi solicitado, viu? Sexta-feira a missionária Kleina estará pregando aí no culto de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aqui continuamos, irmão, a adorar o Senhor, continuamos a exaltar o Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ouvimos vários louvores, ouvimos reflexões, ouvimos testemunhos, né, que é muito importante falar de testemunho, porque testemunho é uma experiência vivida, né? Quando falamos de testemunho, estamos falando com propriedade do que vivemos, do que vivenciamos, do que acompanhamos ou ouvimos alguém falar para nós. Quer dizer, são fatos evidentes, né? São coisas que aconteceram, e é maravilhoso a gente lembrar destes momentos. Louvado seja o nome do Senhor. E temos certeza que o Senhor se alegra. Nós queremos trazer uma breve reflexão dentro da palavra que nós lemos. Não vamos nos estender, lembrando que nós precisamos sempre ter o desejo de pregar, claro, mas nós gostamos muito de sempre repartir o pão, né? E deixar que outros sempre expressem-se, falem do amor e da grandeza de Deus. E o texto que nós lemos fala sobre cura, mas a cura do coxo, né? O coxo, quando Pedro e João subiam ao templo para a hora nona, para a hora da oração. E esse texto fala sobre cura, mas antes de falar sobre cura, ele fala sobre a unidade, a união, no caso de Pedro e João, com propósito, dirigindo-se para o lugar da oração. Então, essa lição fica para nós sobre a questão de sempre procurarmos estar junto a alguém que tenha o mesmo propósito de adorar a Deus. Que nós possamos seguir este exemplo dentre os demais de Pedro e João, que estavam juntos, caminhando em direção ao propósito deles. Eles tinham decidido ir até o templo para a hora da oração, ou seja, eles estavam direcionados para chegarem no templo, e o propósito deles era chegar lá para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Orar quer dizer conversar com Deus, dialogar com Deus, expressar-se a Deus, enfim, existem várias formas de oração. Existem diversas, né? Tem a súplica, a intercessão, tem o clamor, tem a petição, tem o agradecimento, enfim, são várias as maneiras que nós apresentamos a oração a Deus. E eles se dirigiam juntos. Fica esse exemplo para nós. E qual era o propósito? Participar da oração, participar da conversa com Deus. Em virtude desta decisão deles, ocasionou que ocorria de forma contínua, era comum a levarem aquele homem coxo, aleijado, né, de nascença, e deixarem lá na porta do templo para pedir esmolas, né, pedir moedas. E aconteceu que aquele homem, vendo Pedro e João, pediu a eles uma esmola. Veja só, Pedro e João estavam se direcionando com o propósito de conversar com Deus, de
e encontraram que era comum, mais uma vez, aquele homem que estava lá na porta, mas que, segundo descreve o texto, o propósito do homem não era, pelo menos naquele instante, adorar a Deus. Ele era colocado ali, de acordo com o escritor, para a finalidade de pedir esmolas, pedir aos homens ajudas. Existia uma posição diferente entre a deste homem e aos que traziam ele com relação à posição de Pedro e João, que a de João, de Pedro e João, deve ser observada por todos nós. E aquele homem dirige a palavra a eles pedindo esmola, E o que acontece? Pedro, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Ou seja, aquele homem não tinha nenhuma esperança de algo grandioso, até porque ele esperava ser beneficiado, atendido pelos homens. Já o propósito de Pedro e João era ter diálogo com Deus naquele lugar. Então eles pedem a Pedro e o que acontece? Pedro, olhando para ele, juntamente com João, encarando ele, disse ele para o homem: olha para nós. Ou seja, Pedro disse o seguinte para o que esmolava: disse, olha para nós. Ou seja, com outras palavras, fica aqui um subentendido. Pedro está dizendo: por acaso nós temos cara de que temos dinheiro para te dar, de que temos moeda para te dar? Por acaso nós parecemos que estamos aqui com um outro propósito a não ser adorar o Deus dos céus? Louvado seja o nome do Senhor. E então Pedro vê a necessidade daquele homem, vê que ele precisava não somente de receber esmola, mas ele precisava de algo muito mais que ele não tinha entendimento para pedir, para poder clamar a Deus. E Pedro diz: olha para nós, ou seja, observa e veja o que nós temos para te dar. Nós não temos moeda, não temos ouro, não temos prata, mas olha para nós, nós temos algo especial que Deus tem nos dado. Nós temos a presença do Senhor, nós estamos aqui, nós viemos até aqui para adorá-lo, para exaltá-lo. Então ele diz: olha para nós e veja o que temos. E o que temos, isto nós te damos. Nós temos o poder de decretar que seja ministrado na sua vida, seja realizado na sua vida. Nós temos o poder de determinar que as correntes sejam quebradas, que as maldições sejam desfeitas. Nós temos o poder de determinar que a bênção chegue na tua vida neste momento, nesta tarde. Então Pedro diz: o que temos, isto nós te damos. Nós não te damos nem ouro, nem prata, porque isto nós não temos. Nós buscamos a presença do Todo-Poderoso, e isto nós temos, a comunhão com Ele. Então nós te damos isto, te damos a cura em nome de Jesus, te damos a vitória. Você está mendigando pela prata, pelo ouro, mas nós temos algo de mais especial que vai atender a sua necessidade maior. E ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. E eles determinam, quando ele chama a atenção do homem, quando ele diz: olha para nós. Aleluia.
Observe nós, o que você vê, o que você enxerga, o que você entende que nós temos. E ele os olhava atentamente. Aqui chama a nossa atenção sobre a condição do homem. Por quê? Quando Pedro diz que não tinha ouro nem prata, aquele homem poderia simplesmente ter ignorado o seu discurso e ter simplesmente dito: não quero nem saber o que você tem. Você não tem prata, você não tem ouro, é o que eu estou procurando, é o que eu estou interessando. Mas naquele momento a autoridade na vida de Pedro fala profundamente na vida daquele homem, quando ele diz: olha para nós. E ele atentamente olhou, ou seja, ele teve a atenção de fitar os olhos e observar o que Pedro tinha para entregá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele os olhava atentamente. Ou seja, houve um despertamento nesse momento na vida daquele que esmolava. Houve na vida dele, através da palavra, através da determinação de Pedro, através da ordenança de Pedro, pelo poder do Espírito, despertou daquele homem algo que ele não entendia, algo que ele não compreendia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só quanto é importante nós estarmos sempre aptos para falarmos com autoridade em nome de Jesus. Naquele momento, aquele homem observou com toda a atenção, com toda a diligência, e ele esperava receber alguma coisa. Quando Pedro disse para ele: não tenho nem ouro nem prata. Nós não temos, nós não vamos te dar nem ouro nem prata, porque isso nós não temos. Mas o que tenho, Pedro disse, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E, tomando-o pela mão direita, o levantou. E ele se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, amados, o quanto é importante a nossa decisão de estar sempre prontos para adorar o Senhor, para buscar a sua presença, porque quando nós nos dirigimos para a casa do Senhor, era o caso deles, quando nos dirigimos em propósito juntamente com outra pessoa que tem o mesmo propósito de adorar o Senhor, nesse momento o Senhor honra o propósito, o Senhor honra a condição, aleluia, e que temos para servi-lo e adorá-lo. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Pedro e João eram 2, e estava a presença do Senhor na vida deles também, ali através da palavra. E então o Senhor se fez presente, habitou em meio a eles ali e abençoou a vida daquele homem, por ele não ter desprezado a palavra que Pedro dirigiu a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou se Pedro ignora, se João ignora aquele homem, ou se aquele homem ignora quando Pedro, aleluia, começa a criar uma situação, um discurso para diante daquele homem. Ele só queria a moeda, ele só queria a esmola, nada mais. Até então ele achava que somente isto era o que ele teria condição de tirar, de conseguir daqueles homens, porque ele achava que poderia ser simplesmente Pedro e João, homens comuns, como muitos outros que passavam por ele ali naquela porta. Mas assim como Pedro e João, também nós que buscamos a ter comunhão com Deus, eu e você e eu, nós não somos pessoas comuns, não somos pessoas quaisquer, não somos pessoas vazias. Em nós
em nós habita o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde há o Espírito do Senhor, na minha vida e na sua, há liberdade. Aí há liberdade. Qual é a liberdade? A liberdade para proclamar, aleluia, proclamar libertação aos cativos, cura aos enfermos, para proclamar, aleluia, vida aos que necessitam, aos que estão mortos espiritualmente, pois o Senhor nos constituiu para isto. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a partir daquele momento houve uma mudança de forma sensacional na vida daquele homem, de forma que despertou toda a comunidade que era do seu convívio. Louvado seja o nome do Senhor. Que modo que aconteceu de forma repentina a operação da maravilha, do milagre naquele lugar. O mesmo Deus que usou a Pedro e João, Ele ainda está usando a mim e a você. E assim como existia aquele homem que ia para o templo, mas ia com outro propósito, era levado na verdade com outro propósito para esmolar, ainda existem muitas pessoas que são levadas para o templo para terem outros propósitos. Mas eu e você precisamos continuar indo ao templo, ao lugar de adoração, ao lugar da comunhão, ao lugar aonde adoramos o Senhor, aleluia. Precisamos ir com o propósito que Pedro e João tinham, o propósito de ir para orar, para conversar com Deus, que o Senhor irá nos respaldar e responsabilizar-se, porque é Ele quem tem nos vocacionado. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta unção na vida de Pedro e de João, ela possa continuar ativa em minha vida e na sua vida, em vossas vidas também. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não tenhamos a visão pequena daqueles que levavam o homem para esmolar e do próprio homem que estava ali com o propósito de esmolar, mas que nós tenhamos a visão de Pedro e João, de nos dirigir à presença de Deus para adorar, para conversar com Deus, para dialogar com Deus, e o Senhor irá proporcionar situações para que o nome dele seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, quando nos reunimos em propósito de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Fica esta reflexão para nós continuarmos firmes e fortes, jamais desanimar da nossa caminhada, porque o Senhor tem nos chamado e tem nos vocacionado. Mais uma vez, lembrando aos irmãos, pastor Iramar, nosso companheiro aqui em Aracati, Deus abençoe, e pastor Francisco Santana, nosso pastor em missão ali em Fortaleza, juntamente com o evangelista José Costa, nosso companheiro ali, o obreiro Luciano, que é diácono, presbítero, trabalha na obra do Senhor também, que ajuda o nosso pastor Francisco ali, juntamente com o evangelista José Costa, e aos demais irmãos que têm ajudado e colaborado com aquela obra ali na região em Messejana, né? E os irmãos ali do PECEM, missionária Cleide, e os demais irmãos, irmão Solidade, os demais irmãos, irmão Elianai, e outros irmãos como o irmão José Lopes, e outros demais, irmão Roberto, enfim, que Deus abençoe a todos, Deus conceda graça. E a missionária Jaqueline, ali em exercício, na cidade de Areia Branca, juntamente com todos aqueles que têm ajudado, que têm apoiado, que também tem enfrentado lutas e batalha, mas está de pé, graças a Deus, né? Que o Senhor continue dando vitória, dando graça, que continuemos com o propósito de Pedro e João, nos dirigir ao lugar para adorar a Deus, e algo o Senhor vai fazer acontecer através de nossas vidas, para a vida daqueles que estão lá com outro propósito. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça, em nome de Jesus. Vamos orar. Os que estão aqui presentes,
ficamos em pé. E você que está aí conosco, que Deus abençoe a sua vida, conceda graça e vitória em nome de Jesus. Oremos. Soberano e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, na beleza da tua santidade, te adoramos mais uma vez pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, de louvor e adoração na tua presença. Te glorificamos pela tua palavra que é soberana, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa missionária ali em Areia Branca, missionária Jaqueline, com toda a sua família, Senhor, e os demais irmãos que ali trabalham, Senhor, com ela, que lutam, Senhor, e pelejam pela tua obra naquele lugar. Aos irmãos ali em Fortaleza, também com o pastor Francisco Santana, evangelista Zé Costa, Luciano, Senhor, e os demais que ali auxiliam, ajudam naquele trabalho, Senhor, venha abençoar de forma rica e poderosa. Aos irmãos ali no P100, Senhor, juntamente, que tem a missionária Cleide, tem os demais irmãos que participam, Senhor, o Senhor alcance cada um, visite cada um, meu Pai, o Senhor conceda graça e vitória a cada família, a cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que têm participado conosco, Pai, que ainda vão ouvir, socorro, Pai, que é irmã da minha esposa, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dela, abençoe a família dela, abençoe a todos, meu Pai, que participam conosco, que o Senhor venha derramar graça e vitória na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam eternamente com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor.